Conteúdo de história de atualidades. Não sei lá, para concurso. A crise pública velha e o golpe do Brasil. Golpe do Brasil? What the fuck? Por que eu tô torcendo por isso? Não tô torcendo por isso não. É bosta. A crise da República Velha e o golpe de 1930. Em 1930 ocorreram eleições para a presidência. Aí, de acordo com a política do café com leite, era a vez de assumir um político mineiro do PRM. Porém, o Partido Republicano Paulista do presidente Washington Luiz indicou um político paulista, Júlio Prestes, a sucessão rompendo com o café com leite. Descontente, o PRM uniu-se com políticos do Paraíba e do Rio Grande do Sul, formou a Aliança Liberal para lançar a presidência o gaúcho Getúlio Vargas. Júlio Prestes foi vencedor nas eleições de abril de 1930, deixando descontentes políticos da Aliança Liberal que alegaram fraudes eleitorais. Liderados por Getúlio Vargas, políticos da Aliança Liberal e militares descontentes provocaram a Revolução de 1930 e foi o fim da República Velha e início da Era Vargas. República Velha teve fim em 3 de novembro de 1930, quando Getúlio Vargas tomou posse como chefe do governo provisório. Agora sobre o período Vargas, 1930 a 1934. Nomeado presidente, governo provisório. Nomeado presidente, Getúlio Vargas tinha poderes quase ilimitados e começou a tomar medidas políticas de modernização do país. Ele criou, por exemplo, novos ministérios, como o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, o Ministério da Educação e Saúde, nomeou interventores de estados e não governadores. Na prática, os estados perdiam grande parte de sua autonomia política para o presidente. Também acreditada a Getúlio Vargas, nessa época, a lei de sindicalização, que vinculava os sindicatos brasileiros ao presidente. Vargas pretendia, dessa forma, tentar ganhar o apoio popular para que apoiassem suas decisões, e é a política conhecida como populismo. Mesmo assim, houve na era Vargas grandes avanços na legislação trabalhista brasileira que perduram até hoje. Sobre a Revolução Paulista de 1932. Em 1931, Getúlio Vargas derrubou a Constituição brasileira, reunindo enormes poderes. Isso despertou a indignação dos setores, principalmente os oligarcas, que já falou em outro vídeo, e a classe média paulista, que estavam descontentes com o governo getulista. A perda da autonomia estadual e a nomeação de interventores desencadearam ainda mais. Por mais que Getúlio Vargas tenha percebido o erro e tentado nomear um interventor oligarca paulista, os paulistanos já arquitetavam uma revolta armada a fim de defender a criação de uma nova Constituição. Caraca, os paulistanos são muito loucos também, né? Quando 4 estudantes paulistanos Martins, Miragia, Drauzio e Camargo foram assassinados no dia 23 de maio de 1973, diversos setores da sociedade paulista se mobilizaram com o evento e toda a sociedade passou a apoiar a causa constitucional. No dia 9 de julho do mesmo ano, a revolução explodiu pelo estado. Os paulistas constatavam, com o apoio de tropas de diversos estados, como Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul, mas Getúlio Vargas foi mais rápido e conseguiu reter esta aliança isolando São Paulo. Sem qualquer apoio, paulistas ficaram vulneráveis e o plano de rápida conquista do Rio de Janeiro transformou-se em uma tentativa desesperada de defender o território estadual. Sem saída, o estado se rendeu em 2 de outubro. Caraca. Mesmo com a vitória militar, Getúlio Vargas atendeu alguns pedidos dos republicanos e aprovou a Constituição de 1934. O estado de São Paulo não conseguiu a adesão de nenhum outro estado brasileiro. Os paulistanos, chefiados por Isidoro Dias Lopes, permaneceram isolados, contando com um pequeno contingente de militar vindo do Mato Grosso sob o comando do general Bertoldo Killinger. Para reprimir a rebelião paulista, Vargas enfrentou sérias dificuldades no setor militar, pois inúmeros generais simplesmente recusaram a missão, percebendo o débil apoio que tinha no seio da cúpula do exército. E a fim de conquistá-lo, Vargas rompeu em definitivo com os tenentes que não eram bem vistos pelos oficiais legistas. Em 3 de outubro de 1932, em meio à crise militar, e apesar dela, Getúlio Vargas conseguiu esmagar a revolta paulista. Agora sobre o governo constitucionalista, 1934 a 1937. Getúlio Vargas convocou a Assembleia em 1933. E em 16 de julho de 1934, a nova Constituição entrou em vigor, inspirada nas Constituições de Itália, de Mussolini e da República de Weimar, da Alemanha. Depois da guerra, é considerada híbrida, a ditatorial e democrática. Essa Constituição aí de 1934. Introduziu o corporativismo, o federalismo e o voto secreto e feminino. Também definiu uma primeira eleição indireta,
quando o colégio eleitoral escolheu o próprio Getúlio Vargas como presidente da República. Nessa mesma época, duas vertentes políticas começaram a influenciar a sociedade brasileira. De um lado, a extrema-direita fundou a Ação Integralista Brasileira, AIB, de caráter fascista e defendendo um Estado totalitário. Do outro, crescia a força do Partido Comunista do Brasil, o PCB, inspirado no regime socialista da União Soviética, também totalitário. Tipo, o problema é que esses caras, todos eles querem ser totalitários, meu. Eles querem destruir o mundo. Não querem fazer planos para a sociedade. Querem matar todo mundo. São loucões. Sobre o plano Corren. Eu não sei o que é um plano Corren, mas vamos ver aqui. Tem conteúdo aqui, né? Getúlio Vargas sempre se mostrou contra o socialismo e usou este pretexto para o seu maior sucesso político, o golpe de 1937. O PCB havia criado a Aliança Nacional Libertadora, mas Getúlio fechou, declarando-a ilegal. Em 1935, a ANL, segundo alguns, com o apoio do Internacional Comunista, montou a Intentona Comunista, esta uma revolta contra Getúlio, mas que ele conteve. Em 1937, os integralistas forjaram o Plano Corren, em que se dizia que os socialistas planejavam uma revolução maior e melhor arquitetada do que a de 1935, e teria amplo apoio do Partido Comunista da União Soviética. Os militares e boa parte da classe média brasileira apoiaram a ideia de um governo mais fortalecido para afastar a ideia de imposição de um governo socialista no Brasil. Com apoio militar e popular, Getúlio Vargas deu boa Constituição e declarou o Estado Novo. O Estado Novo foi de 1937 até 1945, ou seja, uns 8 anos. Opa, ai, levanta aqui. Estado Novo. É a Constituição de 1937 que criou. A Constituição de 1937 que criou o Estado Novo tinha caráter centralizador e autoritário. Ela suprimiu a liberdade partidária e a independência entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, e o próprio federalismo existente no país. Os prefeitos passaram a ser nomeados pelos governadores e esses, por sua vez, pelo presidente. Foi criado o DPI, Departamento de Imprensa de Propaganda, com o intuito de proteger Getúlio Vargas como o pai dos pobres e o salvador da pátria. Fechou o Congresso Nacional, instalou o Estado Novo e passou a governar com poderes ditatoriais. Sua forma de governo passou a ser centralizadora e controladora, com a criação do DIP, controlou e censurou manifestações contrárias ao seu governo e perseguiu opositores políticos, principalmente partidários do comunismo. Enviou Olga Benário, esposa do líder comunista Luiz Prestes, para o governo nazista. Caraca. Daí o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Olha, apareceu o Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Brasil enfrentou a Segunda Guerra Mundial sob o punho de ferro do regime getulista. Em 1940, Vargas citou em um discurso de as qualidades do eixo, que é lá os países Estados Unidos e outras caras. Tem aqui uma explicação. Este refere-se aos países que se opuseram aos aliados da Segunda Guerra Mundial. O fascismo, igual uma doutrina e uma prática política estadista. Não termina isso aqui, não? Bom, vai. As qualidades do eixo, Getúlio fez um discurso de eixo, o que fez com que todos acreditassem que em breve o Brasil se uniria a ele, até porque o Estado Novo era um governo de cunho fascista. Tá. Eixo refere-se aos países que se opuseram aos aliados da Segunda Guerra Mundial. Fascismo, uma doutrina é uma prática política estadista e coletivista que se opõe ao liberalismo, socialismo e democracia. Exalta o Estado e usa modernas técnicas de propaganda e censura para suprimir a oposição política, persevera a regimentação econômica, social e cultural e sustenta-se do nacionalismo e, por vezes, na xenofobia, nacionalismo étnico, privilegiando os nascidos no próprio país, apresentando certa diferença com os imigrantes. Os Zuluá entraram em guerra como aliado após o ataque japonês a Pearl Harbor e fizeram um... próxima página, acabou a página. Os Estados Unidos entraram na guerra com Pearl Harbor e fizeram um acordo com Getúlio Vargas para ele enviar o Brasil para a batalha em troca de industrialização do país. O Brasil então enviou as Forças Expedicionárias Brasileiras, chamada FEB.
Vargas assinou o Tratado de Washington com o presidente norte-americano Roosevelt, garantindo a produção de 45 mil toneladas de látex para as forças aliadas, o que impulsionou o segundo ciclo de borracha, trazendo progresso para a região da Amazônia, também colonização, uma vez com que só do Nordeste do Brasil foram para a Amazônia 54 mil trabalhadores, destes a maioria do Ceará. O fim do período Vargas, para terminar, quer dizer, vamos terminar com o canto das realizações do Getúlio Vargas. No fim do período, Getúlio Vargas, no dia 29 de outubro de 1945, Getúlio foi deposto por um golpe militar, sendo conduzido ao exílio na sua cidade natal, São Borja, Rio Grande do Sul. No dia 2 de dezembro do mesmo ano, foram realizadas eleições livres para o parlamento e presidência, nos quais Getúlio seria eleito senador pela maior votação da época. Era o fim da era Vargas, mas não o fim de Vargas, que em 1950 retornou à presidência pelo voto popular. Realizações de Getúlio Vargas: criou a Justiça do Trabalho em 1939, instituiu o salário mínimo, a consolidação das leis trabalhistas, CLT. Os direitos trabalhistas também são frutos do seu governo. A carteira profissional, a semana do trabalho de 48 horas e as férias remuneradas. Vargas investiu muito na área de infraestrutura, criando a Companhia Siderúrgica Nacional, 1940, o Vale do Rio Doce, 1942, e a Hidrelétrica do Vale de São Francisco, 1941. 5. Em 1938, criou o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O segundo mandato de Vargas foi em 1950. Vargas voltou ao poder através das eleições democráticas. Neste governo, continuou com uma política nacionalista, criou a campanha Petróleo é Nosso, que resultaria na criação da Petrobras. Cara, ainda tem muita coisa do Getúlio. Não dá para terminar ainda não o vídeo. A eleição de 1950. Getúlio foi eleito em 3 de outubro de 1950, derrotando o UDN, que eu não sei o que é essa sigla, que tinha como candidato novamente Eduardo Gomes, e o Partido Social Democrático, que abandonou seu candidato Cristiano Machado e apoiou Getúlio. Fundamental para sua eleição foi o apoio do governador de São Paulo, Adhemar de Barros, que tinha sido nomeado por Getúlio como interventor em São Paulo durante o Estado Novo. Adhemar transferiu para Getúlio Vargas 1 milhão de votos paulistas, mas ainda exigem 25% da votação total de Getúlio. Esperava que, em troca desse apoio, Getúlio o apoiasse nas eleições de 1955 para a presidência da República. Será que fez isso? Não tenho a menor ideia. Uma administração polêmica. Getúlio tomou posse da presidência da República em 31 de janeiro de 1951, sucedendo o presidente Eurico Gaspar Dutra. Seu mandato presidencial deveria estender-se até 31 de janeiro de 1956. Getúlio teve um governo tumultuado devido às medidas tomadas de acusações de corrupção. Cara, com certeza o Getúlio era muito corrupto. Polêmica. Reajuste do salário mínimo de 20% ocasionou em fevereiro de 1954 um protesto público dos militares em forma de manifestação. Um dos militares foi Golbery de Couto Silva contra seu governo, e que foi seguido de demissão do ministro do Trabalho, João Galtart. Este manifesto dos coronéis, ou também dito Memorial dos Coronéis, foi assinado por 79 militares, na sua grande maioria ex-tenentes, de 1930, que significou uma queda do apoio do governo de Getúlio na área militar e também na área trabalhista por conta da demissão de João Corte. Foram também polêmicas. Outras polêmicas. A lei sobre restrição de remessa de lucros das empresas estrangeiras para o exterior. Isso aqui é polêmico? A lei sobre crimes contra a economia popular. Isso aqui é polêmico? Tipo, todo, pelo nome das leis, todas essas coisas parecem ser boas para proteger o país, né? Bom, eu não sei do que eu estou falando. A lei sobre o monopólio estatal da exploração de produção de petróleo. Ótimo também. Nesse período foram criados a Petrobras, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o IBC, Instituto Brasileiro de Café, o Seguro Agrário, o Banco do Nordeste, o CASEX, a Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil, a Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso IV. Interessante. Foi feito um acordo de cooperação militar com os Estados Unidos, que vigorou até 1977. Tentou, mas não conseguiu criar a Eletrobras, que só seria criada em 1961. Houve uma série de acusações de corrupção a membros do governo e pessoas próximas a ele. O caso mais grave da corrupção, que colocou grande parte da opinião pública contra Getúlio, foi a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, do jornal Última Hora, da propriedade de Samuel Weiner, acusado por Carlos Lacerda. Importante, o jornalista e ex-deputado federal da UDN e outros receberam dinheiro do Banco do Brasil para apoiar Getúlio. O jornal Última Hora era praticamente o único órgão da imprensa do apoiar Getúlio. O crime da Rua Toneleiros e o fim de Getúlio Vargas. Nossa, nunca ouvi falar dessa coisa aí. Parece uma história grande.
Vamos lá. Vamos contar uma historinha. O crime da Rua Toneleiros e o fim de Getúlio Vargas. Na madrugada de 5 de agosto de 1954, no Rio de Janeiro, houve um atentado que matou o Major Rubens Florentino Vaz, da Força Aérea Brasileira, e feriu Carlos Lacerda, que é um cara que apareceu várias vezes aqui, que fazia forte oposição a Getúlio Vargas. O atentado foi atribuído a Alcino João Nascimento e seu auxiliar Clemério Euribes. Ou seja, muitos nomes que eu não vou lembrar e não preciso. De Almeida, membros da guarda pessoal de Getúlio. Opa, Getúlio. Opa, pessoas associadas a você. Chamado pelo povo da Guarda Negra. Ao tomar conhecimento do atentado contra Carlos Lacerda, que residia na rua Toneleiros, eu disse: esse tiro me pegou pelas costas. A crise política que se instalou foi muito grave, porque, além da importância de Carlos Lacerda, a FAB, que é a Federação Força Aérea Brasileira, tinha como seu grande herói o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, que Getúlio derrotara nas eleições de 1950. Getúlio foi pressionado a renunciar ou licenciar-se da presidência. Essa crise levou Getúlio Vargas ao suicídio na madrugada de 23 para 24 de agosto de 1954, logo depois de sua última reunião ministerial, na qual fora aconselhado a se licenciar da presidência. A data não poderia ser mais emblemática. Getúlio, que se sentia massacrado pela oposição pela República do Galeão e pela imprensa, escolheu a noite de São Bartolomeu para sua morte. Assumiu a presidência da República o vice-presidente Café Filho, da oposição a Getúlio, que nomeou uma nova equipe de ministros e deu nova orientação ao governo. Getúlio deixou uma nota de suicídio, a Carta Testamento, que foi lida de maneira emocionada por João Goulart no enterro de Getúlio em São Borja. Esta carta até hoje é alvo de discussões sobre a sua autenticidade. Chamou muita atenção a frase em castelhano, se queda desamparado. O que será que significa? Assim, tentou, tanto na vida quanto na morte, Getúlio foi motivo de polêmica. No cinquentenário de sua morte, em 2004, os restos mortais de Getúlio foram levados para um monumento no centro da sua cidade natal. Finalmente acabou essa coisa do Getúlio. Agora vamos lá pro Getulino Comercial.